Salve salve aos curiosos de plantão. Sejam bem-vindos ao canal Mundo Verso. A curiosidade do dia é: lugares que mais parecem de outro planeta. Algumas paisagens do nosso planeta são tão surpreendentes que não parecem reais. Há destinos ao redor do mundo que saltam aos olhos por esse motivo, e o Mundo Verso te traz algumas dessas tantas belezas. Já compartilha mais essa novidade com os amigos, e deixa seu like para ajudar no crescimento do nosso canal. O primeiro incrível destino é o Lago Ut, ou Ut Lagoon. A Lagoa Ut é um lago marinho salgado localizado perto da costa do Oceano Índico, a 2 km ao norte da foz do rio Ut, na região centro-oeste da Austrália Ocidental. O Ut é um dos 9 lagos de cor rosa que existem no nosso planeta. Esse fenômeno acontece graças à presença de microalgas como a dunalheira salina que vivem em locais com altos níveis de concentração de sal. Microalgas, ou bactérias como ela, produzem um pigmento nesse tom que absorve e utiliza a luz solar para criar mais energia, deixando a água em tom rosa. Esse pigmento é o beta-caroteno, muito utilizado na indústria farmacêutica como corante alimentar e fonte de vitamina A. O lago tem de cerca de 14 km de comprimento e cerca de 2 km de largura. Maldivas ocupa o segundo lugar. As Maldivas são uma nação tropical no Oceano Índico composta por 26 atóis em formato de anel, que são formados por mais de 1000 ilhas de coral. O país é conhecido pelas praias, pelas lagoas azuis e pelos extensos recifes. As praias de areias claras e o mar azul e quente formam um cenário único e romântico, tudo que os turistas buscam no arquipélago das Maldivas. Destino certeiro para quem procura por temperaturas altas e belas paisagens. Na capital, Mali, o visitante encontra boa infraestrutura e tem facilidade para se movimentar entre os atóis. Yellowstone. Yellowstone é um parque nacional norte-americano localizado nos estados de Wyoming, Montana e Idaho. É o mais antigo parque nacional no mundo, e um marco na história das áreas protegidas. Foi inaugurado em 1 de março de 1872 e cobre uma área de 8.980 km². O parque é famoso por, entre outras atrações, seus geysers, suas fontes termais e por sua variedade de vida selvagem, na qual incluem-se ursos mansos, lobos, bisontes, alces, e outros animais. É o centro do grande ecossistema de Yellowstone, que é um dos maiores ecossistemas de clima temperado ainda restantes no planeta. Muito antes de haver presença humana em Yellowstone, uma grande erupção vulcânica ejetou um volume imenso de cinza vulcânica que cobriu todo o oeste dos Estados Unidos, a maioria do centro-oeste, o norte do México e algumas áreas da costa leste do Oceano Pacífico. Esta erupção foi muito maior que a famosa erupção do Monte Santa Helena, em 1980. Deixou uma enorme caldeira vulcânica, 70 km por 30 km, assentada sobre uma câmara magmática. Yellowstone registrou 3 grandes eventos eruptivos nos últimos 2,2 milhões de anos, o último dos quais ocorreu há 640 mil anos. Estas erupções são as de maiores proporções ocorridas na Terra durante esse período de tempo, provocando alterações no clima nos períodos posteriores à sua ocorrência. Flea Geyser é a quarta maravilha. Essa história começa há cerca de 100 anos. Com a ideia de que seria possível adaptar parte do deserto para a agricultura, uma empresa foi contratada para perfurar um poço. Acontece que o líquido encontrado não era adequado para a irrigação. Tratava-se de uma fonte geotérmica de água fervente, com temperaturas que chegavam a 200 graus. Como o investimento na agricultura não deu certo, o geyser foi abandonado. A ação da natureza e o passar dos anos fizeram com que se formasse no local um cone de carbonato de cálcio com cerca de 4 metros de altura. Como não atendia ao objetivo da empresa, o poço foi vedado. Entretanto, a natureza já havia sido cutucada e não estava disposta a se calar. O novo geyser roubou a pressão de água do primeiro e foi crescendo ao longo das décadas até virar essa maravilha que hoje conhecemos como Flea Geyser. O Flea Geyser é uma das paisagens mais surreais que você encontrará no país. A sensação é de ter sido transportado para dentro do Photoshop. Vatnajökull. A geleira Vatnajökull é a maior massa de gelo da Islândia e da Europa. Está situada na área sudeste da ilha, nas terras altas da Islândia, cobrindo mais de 8% do país. Com os seus 8.100 km², é a segunda maior calota de gelo da Europa em termos de área e a maior em termos de volume. A espessura do gelo pode atingir os 1000 metros. Por baixo do glaciar, assim como por baixo de muitos dos glaciares da Islândia, existem vulcões.
Os lagos vulcânicos, como Greensvot, foram a causa de um grande Jukulaup, inundação devido a derretimento da camada gelada sobre um vulcão em erupção, em 1996. O vulcão debaixo destes lagos também causou uma curta mas considerável erupção no início de novembro de 2004. O Vatnajökull tem vindo a diminuir de tamanho há já alguns anos, possivelmente devido a alterações climáticas e atividade vulcânica recente. Antelope Canyon. O Antelope Canyon é um dos canyons estreitos mais visitados e fotografados do sudoeste americano. Está localizado nas terras da nação Navajo, no Arizona. O Antelope Canyon consiste em duas formações separadas, referidas individualmente como Upper Antelope Canyon e Lower Antelope Canyon. O Antelope Canyon é um slot canyon, ou seja, um canyon relativamente estreito e bastante profundo formado pela força da água ao desgastar as rochas ao longo de muitos anos. No Antelope Canyon a passagem das águas deixaram traços nas rochas avermelhadas. Esses traços, ressaltados pela luz do sol, geram tons de vermelho vibrante para lá de bonitos. E para melhorar, nos dias de sol forte o Upper Canyon forma rastros de luz, os light beams, que atraem fotógrafos do mundo todo em busca da foto perfeita. E falando em foto, foi exatamente uma fotografia que fez o Canyon despontar na lista de destinos do Arizona, a fotografia de Peter Lik chamada Ghost, vendida por $6,5 milhões, atraiu olhos curiosos do mundo todo para o Canyon. E aí? Me conta qual destes destinos tirou seu fôlego só de olhar? Quem não sonha com umas férias em paraísos como estes, né mesmo? Se inscreva no nosso canal e ative o sininho para não perder nenhuma curiosidade. Até os próximos vídeos.